Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Ericast. Eu sei que vocês já estavam com saudade da gente e essa temporada estamos com convidados especiais num local lindo e incrível. Nós estamos aqui em Porta Garibaldi, no restaurante Batucada, que é o nosso patrocinador oficial dessa quinta temporada do Ericast. É um restaurante nipo-brasileiro. A Brendinha, nossa produtora, vai colocar aqui pra gente aqui o vídeo. Coloca aí pra gente, produção! E nosso segundo patrocinador desse episódio é claro, né, gente? A nossa amiga Ariana. Gente, a Ariana Atelier. Olha esse look lindo. A Brenda vai colocar aí pra vocês o nosso QR Code. Você que é mulher, que é empreendedora, que é homem também empreendedor, você precisa se posicionar de forma assertiva, com qualidade. Então, a Ariana é a pessoa ideal para te ajudar nesse posicionamento, gente. Olha só que luxo. É um look mais lindo do que o outro. Meus amores, antes de eu apresentar os nossos convidados, porque hoje nós estamos com 2 convidados especiais, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e mandar para muita gente, assim a gente aumenta essa corrente do bem. Vamos lá, gente, eu tô super empolgada porque, assim, é a primeira vez que a gente tá fazendo o Ericast com um casal. Então, assim, já é um episódio super especial de um casal que eu admiro, que eu já conheço há algum tempo e que eu vejo a evolução deles. É lindo ver a evolução e poder contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da história desse casal empreendedor aqui na Europa. Então, gente, eles são do interior de São Paulo, moram na Itália há pouquinho tempo, somente há 3 anos. Quando eles se mudaram do Brasil para cá, eles moravam em Pádua, mas hoje eles moram na região de Biella. Eles são casados. Ela é formada em moda, com MBA em gestão de pessoas. E ele em formado em administração de empresa. Então, gente, casou a formação dos dois. E hoje a empresa deles é a Baby Consult. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, tá bom? Priscila e Thiago! Obrigada, Érica. Obrigado. Oh, meus amores, muito obrigada, tá, por disponibilizar o tempo de vocês. Eu sei que vocês vão estar compartilhando aqui com a gente muito conhecimento, a experiência de vocês também servindo de inspiração para muitos brasileiros e muitos casais, né, que estão morando e que querem empreender aqui na Europa. A gente espera muito isso mesmo, né? A gente quer muito inspirar as pessoas a serem melhores, né? E nos inspirar também, porque é falando que a gente aprende ainda mais, né? Verdade. Isso, a gente quer contar nossa história aqui e quem sabe tocar a cabeça, o coração das pessoas aí para ter uma experiência boa como a gente está tendo. Ai, que bom, gente, incrível. Mas vamos começar e eu quero saber de vocês. Como vocês vieram parar aqui na Itália? Que decisão foi essa? Vocês... Conta aí pra gente, conta pro nosso público. Gente, na verdade, eu desde pequena, Érica, eu sempre tive o sonho de morar fora. Então, não era necessariamente a Itália, né? Meu sonho era muito Estados Unidos. Só que eu cresci muito na empresa, eu fiz uma carreira muito longa dentro da mesma empresa e não tinha coragem de poder largar tudo e investir nesse sonho, né? E aí, encontrei o Thiago, e o Thiago compartilhava o mesmo sonho que eu, de poder ter a experiência de morar fora. Vocês se conheceram no trabalho, então? Nos conhecemos no trabalho, exatamente. E aí foi num jantar, final de Covid, assim, lá em casa, com meus pais. Tipo, a gente queria muito ter essa experiência, né? Legal. E meu pai, acho que se arrepende de que a gente foi embora. Ele vai ver isso. Ele falou, poxa, vocês dois têm descendência italiana, por que vocês não vão atrás disso? Foi teu pai que deu a sugestão. Foi. E aí, porque a Priscila falou, eu não vou passar perrengue, ficar ilegal, alguma coisa nos Estados Unidos, né? Vamos num lugar que a gente vai ficar tudo em regra, né? Então, aí a gente decidiu startar esse projeto, a gente se planejou tudo financeiramente. Tudo. Eu acho que o Covid também trouxe um pouco disso, né? Que a gente estava mais em casa, fazendo... O plano B, né? Um home office, né? E eu acho que ele também abriu a cabeça, assim, para novas possibilidades, né? Exato. E olha, gente, isso é tão certo que hoje eu e a Brenda, né, nossa produtora, gente, ela tá aqui arrasando, como sempre, né, Brendinha? Dá um oi pra galera aí. Oi, pessoal. Maravilhosa. E a gente estava falando que a maioria dos convidados dessa temporada, todos eles contaram que deu o start deles no Covid.
Então, o Covid, claro, gente, aconteceu muita coisa ruim nessa pandemia. Claro que ninguém Sim. quer participar de uma pandemia, mas pro bem também, porque muitas pessoas tiveram aquela viradinha de chave Sim. no Covid. Isso aconteceu com a gente, e essa época de Covid também nos proporcionou nos planejar financeiramente para isso. Porque como o Covid, enfim, a gente teve que ficar em casa, eu falo por mim, assim, o meu consumismo, digamos assim, ele diminuiu drasticamente, o Exato. que me possibilitou a guardar muito mais dinheiro para poder me planejar financeiramente para a gente vir para cá. Porque a gente sabe que o processo de cidadania é um processo longo e que você precisa estar. A gente veio mudar de país, né? A gente não estava mudando de estado Verdade. dentro do Brasil. Tem que ter um projeto, um bom Sim. planejamento financeiro. Exato. É muito importante, é muito importante. E a gente conseguiu fazer isso, né, no Covid. E aí a gente conseguiu vir para a Itália resguardado, digamos assim, né, no financeiro, para poder fazer o processo de cidadania de uma forma mais tranquila, né? Que mesmo assim, a gente sempre... Acho que não tem um brasileiro que vem aqui e não passa um perrengue, né? Não tem. Enfim, faz parte do processo, Sim. eu acho. E no final, assim, a gente chora, a gente fica triste, mas depois de um tempo, a gente entende que tudo fez parte do processo, né? Tudo faz... E tudo que aconteceu nos fez chegar até aqui. Verdade. Isso é muito legal, né? Então você fala, poxa, aquilo que eu passei, eu acho que se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui, né? Não estaria aí, você não trazia essa bagagem de experiência que vocês Exato. têm hoje. Exato. Mas, gente, deixa eu contar pra vocês que quando eu conheci eles, eu conheci num dos nossos eventos, que se chama Brasileiros Inspiradores. Quando os dois chegaram hoje aqui, me dá até vontade de botar a foto deles aqui no dia que eles eu ia- mudaram. eu ia- também não preciso humilhar, né? Eu ia falar isso, só não precisa botar Não, foto. não precisa. Mas, gente, porque, cara, vocês assim, tão outra pessoas assim, a evolução é linda de ver a evolução de vocês. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência de vocês e o que fez vocês, por exemplo, ir para o nosso evento, essa conexão, porque eu vejo muito o casal, né, Pri e Thiago, daquele evento para o casal hoje que está aqui hoje conversando comigo no podcast. Érica, assim, naquele momento em que a gente foi pro evento, é muito engraçado, né? Porque eu estava trabalhando numa fábrica, o Thiago também, e eu estava realmente num momento muito down, assim, muito para baixo. Eu acredito que eu estava entrando em uma depressão naquele momento, se não já estava, né? Então eu não Depois de sou... quantos anos morando aqui? um ano e meio, Um ano né? e meio. Um ano e Um meio, ano, mais ou menos. um ano e meio. Um ano e pouquinho, menos de um ano e meio até. E naquele momento, apareceu o evento, eu não me lembro como apareceu para mim no Instagram. E eu lembro que a gente estava ainda se arrumando financeiramente aqui na Sim, Itália. sim. Então, o Thiago, ele já estava trabalhando já há algum tempo, mas eu tinha acabado de iniciar a trabalhar. E aquele evento apareceu para mim, e é engraçado como o que a gente... criou na nossa carreira, as competências que a gente desenvolveu no Brasil, como elas são importantes aqui também, né? Então, quando eu vi o evento, todo um processo de autoconhecimento, e eu sabia que eu estava muito mal, eu vi o evento e falei pro Thiago assim, olha o evento que apareceu para mim, eu acho que a gente está precisando disso, desse chacoalhão. Só que a gente estava financeiramente falando muito apertado. Isso que eu ia falar. A gente botou na balança. Pô, é uma prioridade a gente? Porque, assim, tinha que Legal, investir, falar viagem, isso. né? A gente tava, no início. Era quanto tempo a cidade de vocês de Milão, para as pessoas terem uma noção? 1h20. No centro, 1h20. 1h20, mas tem a despesa do trem, almoço. Então, ingresso, tudo isso é tudo. botar no papel, né? Então, assim, e a gente foi muito importante pra gente essa decisão, que a gente colocou na balança, um network, um conhecimento do que as pessoas estão fazendo, pode abrir nossa cabeça. Vamos meter cara? Não vamos? Vamos. Porque eu vi aquele evento, realmente, Érica, como algo que ia me tirar do lugar onde eu estava. Sabe? Que não era um lugar Que bom, não né? era um lugar que eu não estava confortável. Sim. Que não era Então, você, assim, né? Que não era eu, exato. Então, eu vi isso, assim, sabe? E aí, conversando com o Thiago falou assim, vamos dar um jeito e a gente vai. E foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado, porque o evento, a gente não sabia o que a gente ia esperar. Legal. Realmente somos outras pessoas. Hoje, quando a Érica fala, né, das nossas fotos, a gente
eu acredito que também o que a gente mostra no nosso... Como a gente se veste, como a gente se comporta, é muito reflexo do nosso interior. Exato. E hoje eu me sinto uma pessoa que brilha. Hoje eu sinto a minha luz novamente. Eu vejo isso no Thiago. Também. E lá a gente estava apagado. Só que a gente estava muito aberto para o que a gente ia receber. A gente foi muito aberto porque a gente precisava disso. Então a gente foi esperando alguma coisa legal assim mesmo e superou as expectativas. Jura? Vocês foram no segundo, não foi? Foi no segundo, exato. E o legal do evento, assim, que o Brasileiros Inspiradores, ele traz realmente os empreendedores, né? Então, eu nunca me imaginei no lugar de empreendedora, porque eu criei uma carreira muito sólida em grandes empresas, né, do mercado, e nunca me imaginei como empreendedora. E aquilo também explodiu a minha cabeça. Porque eu falei assim, o Thiago já teve a experiência de empreender e ele sempre conversou comigo sobre isso. Só que aquele meu lado de CLT sempre... Tu era sempre do mundo corporativo. Sempre do Ela tinha aquele corporativo. medo, né, de se jogar, porque Exato. não é fácil, né, Thiago? Não é fácil. E é muito... Você deixar essa segurança de todo mês ali tá pingando o seu salário é difícil. Que foi também uma mudança muito drástica aqui, porque a gente... eu trabalhei um tempo em fábrica aqui, 1 ano e 3 meses, e eu ganhava bem para a fábrica. Então foi difícil girar também, a gente perder a nossa... sair da zona de conforto de estar ali entrando, né? E aí perder isso. Então, sim, foi uma virada de chave muito... Que o Brasileiros, ele me abriu isso. Abriu. E Tirou aí- aquela fenda, né? Ele te deu uma nova visão de um futuro melhor, de você Exato. poder empreender em outro país. Exato, Porque às exato, vezes que é a pessoa ainda acha que mais tem que- desafiador. E ali, como ele vem vários empresários de todos os ramos, a gente conseguiu entender, parecia que assim, a gente estava numa caixinha e a gente abriu a caixinha porque a gente viu novos ramos. Porque que talvez no Brasil não seria possível, sabe? Então, a gente conseguiu ver diversos setores e a possibilidade da gente também criar um setor nosso, né? a gente viu que é possível. Exato. É possível. Então, se a gente quiser, se a gente ter perseverança, ali é possível. Porque, se todas essas pessoas que estão aqui conseguiram, Por que sim, não? por que não nós não, né? E eu fico muito feliz de receber o feedback de vocês desse evento, porque o Brasileiro Inspiradores, ontem eu estava conversando com um empresário também que abriu há pouco tempo um negócio aqui, também no centro de Milão, e a gente conversando, ele falando muito de propósito. Então, os brasileiros, ele foi uma chama que veio no meu coração desde quando eu cheguei aqui. Que eu falei assim, nossa, eu tô sozinha, eu não conheço ninguém, eu preciso pertencer a um grupo, porque todo mundo precisa pertencer a um grupo. Eu preciso mostrar a visão que é possível, sim, que eu acredito muito no potencial da pessoa em si, na mentalidade da pessoa, transformar a sua vida. Se ela tem vontade de vencer, ela pode sim vencer, até pela minha história, né, de vida que eu tenho. E eu falei assim, eu digo, se Deus me colocou aqui, Ele me colocou para algum propósito muito maior. E quando eu tive minhas perdas, né, que foi muito dolorida, eu entendi que ele estava dizendo assim, pera lá, não é agora o teu momento. E cada vez a chama dos brasileiros vinha. Aí ele foi colocando as pessoas certas no meu caminho. E o resultado e o feedback de todos que participaram é a mesma coisa, dizendo assim, nossa, eu consegui, a minha vida mudou, eu fui realmente inspirada, eu consegui me enxergar como um empresário, eu mudei minha mentalidade, mesmo de que a maioria, a gente já pensa assim, não, eu vou trabalhar como um operário. Sim. Gente, não tem problema nenhum, mas se você tem interesse de empreender, você tem que trabalhar, ok, naquilo que você ganha o seu pão, né, o dinheiro para pagar as contas, mas parcialmente você tem que trabalhar no seu sonho também, porque senão você não vai para o próximo passo. E era uma ideia nossa também, tipo, por que não trabalhar de operário? Por que não? Se a gente gostar, tá tudo certo. Exato, tanto que a gente tentou. Sim. Porque, é muito legal você trabalhar 8 horas, picar o cartão e sair, não tem problema mais nenhum também. Nada. Porque para empreender não é fácil, né, gente? Porque Não tem hora, né? Porque tem dia que a gente vai até 10 horas, trabalha de domingo. E assim, só que tem que provar.
Tem que entender se é para você ou não. E não foi pra gente, tá tudo bem, entendeu? E a gente teve a possibilidade de fazer muito network. Então, por exemplo, com você, a gente poder ouvir a tua história também, te conhecer pessoalmente. A gente criou grandes amigos. A Ari, que está aqui também, que, enfim, estou vestida total de gente, Ariana tá muito Baiana. elegante, né? Olha só. Nossa. E eu lembro, o network ele é tão importante porque a gente fez grandes amigos, como a Ari, por exemplo. Eu lembro E de vocês conversando lá no... Eu lembro de vocês conversando. A gente criou muita conexão. Muito, e eu muito. lembro que eu disse pra ela uma vez, eu falei assim, calma que eu vou vestir as tuas roupas. Um dia eu vou vestir. E aí, quando eu comprei, né, enfim, falei, chegou a hora, Ari, chegou a hora. Nossa, Então, e eu fico muito feliz. a gente também tem essas viradas de chave, porque pra nós, o propósito, a alma de tudo isso, a gente cria empresas. Hoje a nossa empresa ela é muito criada por pessoas e para pessoas, né? Conta um pouquinho pra gente da empresa. Qual é o diferencial da empresa? O que é a empresa pro nosso público? Conta pra gente. Bom, hoje a nossa empresa, ela nasceu como um CAF, um patronato. O que é o CAF? O CAF é um centro de assistência fiscal aqui na Itália. Então, ele, por exemplo, uma declaração de imposto de renda nós fazemos. O patronato seria na parte social. Então, bônus aqui na Itália a gente consegue fazer. E a parte de imigração, a gente tem um Sportello, que a gente fala, a gente tem um braço lá de dentro da parte de imigração, então a gente consegue ajudar também na parte de permesso, cidadania por tempo de Itália, por tempo de... por matrimônio aqui na Itália. Legal. Auxiliar com o consulado, né? Isso. E um dos braços que a gente mais gosta é a consultoria de vendas e locação de imóveis, que é um braço mais forte nosso aqui. Podemos dizer que é a horta da nossa empresa, né? A veia principal, né? Então, a gente atua principalmente nessas 4 áreas. Fazemos algumas coisas também, no caso de assistência a italianos, como um código fiscal, para pessoas que quando chegam aqui... Porque, assim, aqui é um país muito burocrático, né? Muito. Então, a gente... A pessoa, no Brasil, mas porque a Itália é muito melhor. No Brasil, sim, em alguns pontos, sim, mas nessa parte de burocracia, o Brasil é muito mais rápido, né? E você tem o domínio, né? Você está no seu país. Você tem... Então você sabe as vias. Agora, quando você chega num novo país, você é realmente um bebezinho, né? Que Exato. está aprendendo novamente tudo, que você está engatinhando, aí começa a andar. E a gente criou uma empresa que eu gostaria de ter conhecido quando eu você cheguei. chegou, legal. Escrevendo a necessidade, que tem a necessidade. Exato, porque eu não achei essa empresa lá na minha época. Porque eu com certeza teria contratado, porque eu teria encurtado meus caminhos, Sim. teria sofrido menos. Porque, gente, o documento, viver num novo país, se você não tá certinho, você não dorme. Exato. Verdade. Eu não dormi, eu no meu processo de cidadania, muito tempo, a gente não dormia, né? Por causa de documento, por causa de tudo. Sim. E fica aqui, indeferido. Isso. Aqui tudo é indeferido. Exatamente. Aqui tudo é indeferido. Mas, basicamente, a nossa empresa nasceu das nossas dores. Então, assim... E das dores dos outros. Das dores dos outros. Porque a gente queria proporcionar a outras pessoas aquele processo que a gente não teve, né? Aquela segurança. Então, a nossa empresa é muito pautada em segurança, em tranquilidade. Verdade, né? Até porque vocês estão falando de algo que vocês passaram. Então, vocês passaram por isso, vocês sabem quais são os trâmites. É importante, gente, você encurtar o caminho. Porque às vezes não, deixa que eu faço. Mas aí você fica batendo cabeça por algo que tem alguém especializado para fazer isso para você. A gente fala que quando você vai construir uma casa, você vai construir sozinho, você contrata um engenheiro, entendeu? Você vai entrar numa ação judicial, você vai contratar um advogado, você vai ler todos os livros de advogado para entrar numa ação. Então é a mesma coisa, entendeu? Igual nós, a gente tem uma empresa hoje que está por trás nossa de marketing. Pô, eu não vou... meu tempo que eu gastava fazendo marketing ficava mais ou menos, eu estou ganhando mais dinheiro por trás. Então, eu tenho uma pessoa que faz isso especialista que me dá um retorno maravilhoso. Que está se posicionando de forma correta. Então, se você está precisando de um profissional, gente, vá atrás do profissional correto. Não fique perdendo tempo, porque às vezes você fica desesperado por nada, porque você tem um profissional específico para isso. E é difícil, não é fácil, porque eu estava falando com a minha irmã que ela está esperando não sei quantos anos a cidadania dela, ainda até agora não saiu. Aí fica...
O documento tá errado, volta, faz de Exato. novo. E enquanto você poderia estar encurtando esse caminho. É, porque você tem que potencializar o que você é bom. O que a sua empresa faz? Ah, eu sou um restaurante. Então, você é restaurante, não um marketing, entendeu? Então, foca nisso, que você vai ter mais dinheiro e paga, investe, não é pagar, né? É investir em alguém que vai te dar um retorno também. Exato. Agora me diz, qual são o perfil de clientes de vocês específico? Qual é o perfil de cliente? Ou se existe, né, um perfil específico de clientes? O nosso cliente hoje, Érica, ele é o cliente que ele gosta de resolver algum problema dele. E ele sabe que, justamente isso que a gente estava falando, e ele sabe que investindo em nós, ele vai ter um retorno muito maior. Então, não só financeiramente falando, mas também o valor que a gente entrega para ele, né? Sim, porque a vertente de CAF e patronato, né? Eu não falei, mas nós compramos uma franchise de CAF e patronato. Então, a gente tem uma equipe toda italiana por trás da gente. Legal. Então você isso a gente tem uma seguro. propriedade maior para falar por causa disso também, Bom, entendeu? vamos falar isso. Então, o nosso público, para CAF e patronato, geralmente são pessoas que com 1 ano, 2 anos de Itália, que faz essa declaração de imposto de renda, que não tem ideia como funciona, o IZ que a gente fala de bônus, né? E já o pessoal da parte de imóveis é o pessoal que quer investir com segurança, que a gente dá toda essa tranquilidade, porque não é uma compra normal, né? A gente não somos corretores, tá? Nós fazemos uma consultoria com nossos clientes. Então, a gente é os olhos do nosso cliente. Então, a gente passa toda essa segurança, tranquilidade, para ele poder fazer uma compra tranquila aqui na Itália, sem ter problemas. E a gente é muito transparente, é o nosso perfil esse. A gente prefere que o nosso cliente gaste até um pouco mais, mas fique tranquilo, em regra, sem o jeitinho. Porque aqui também não existe esse jeitinho brasileiro, gente. Exato. Vamos Não parar existe. de pensar que vai chegar aqui, tem um jeitinho. Não é assim que funciona. As coisas aqui são bem... as pessoas são bem... controlam bem, Sim. muito bem aqui. Exato. As taxas são altas, não são poucas. Sim. Porém, você também tem um retorno. Se você trabalhar direitinho, Exato. o país, ele dá o retorno. Essa questão que você falou, né, de fazer identidade, vocês fazem identidade de código fiscal Sim. também, né? Sim, sim. É importante, gente, porque tem pessoas assim que não sabem nem entrar na internet, por exemplo, pré-notar alguma coisa. Exato. Fazer a reserva de alguma... Faz 2 semanas, teve uma pessoa que me procurou, uma brasileira que mora aqui, gente, há 20 anos. Ela falou assim, Érica, tu me ajuda a tirar um passaporte, por exemplo, esse passaporte brasileiro, como é que faz? Num site, não estou conseguindo fazer no site do consulado e tudo. É o Exato. trabalho de vocês também, vocês vão lá, pré-notam, né? Então, assim, são Exatamente. coisas que talvez, para quem já faz, já está há um tempo, é simples, mas para outros não são, porque não tem essa habilidade. Então, por que não contratar uma pessoa, né, que tem conhecimento no mercado? E assim, você bate muita cabeça quando você não sabe, né? Então, você investe muito tempo ali. Então, uma coisa que você poderia resolver em 20 minutos, você está 2 horas pesquisando, procurando. Então, é imensurável, né, esse valor. Uma das coisas que a gente deixou muito claro, a gente criou grandes empresas no Brasil, são os nossos valores, assim. A gente fez questão de criar os valores da B&B Consulting, para que a gente pulsasse isso internamente também com os nossos clientes. E a transparência que o Thiago disse, né, a segurança é um dos nossos pilares, assim. Sim. Que isso é importantíssimo para nós como pessoa. Então, quando eu vou procurar algum serviço, a pessoa me trazendo essa tranquilidade, transparência, é muito importante para mim, né? E para nós isso também, porque o nosso cliente de consultoria de imóveis, ele tá lá no Brasil. E não é qualquer dinheiro, né? E é um alto valor que ele vai investir. Ok que aqui, o nosso negócio aqui, a gente faz negócios com valores muito bons de imóveis, né? Mas é um dinheiro suado, é um dinheiro trabalhado. Sim, você tem que ter segurança. Eu me boto no lugar do meu cliente. Eu já estava Eu faço uma transferência. eu já estive ali, né? Sim. Então, e a gente procura... Procura não, é o nosso lema, né? A gente não vende por vender. A gente tem que gerar algum valor para o nosso cliente. Se a gente vê que a gente não vende, a gente prefere não trabalhar com o nosso cliente. Entendeu? Eu preciso entender que eu gerei valor para ele e ele precisa entender que nós também geramos valor.
Porque se a gente também não entender que a gente gera valor para ele, a gente não fecha negócio. Não fecha. E você entendeu que e você entregar ao cliente o que o cliente precisa, não olhar o cliente como dinheiro, como Exato. uma cédula. Exato. Ontem a gente estava conversando, eu e a Brenda, a gente estava fechando o negócio 11 horas da noite, gente. Ontem, 11 horas da noite, a gente jantando, organizando, e uma pessoa entrou em contato com a gente e para ser patrocinadora do nosso episódio e tudo. E não ia dar. Ela queria um pacote, eu falei assim, não, pera lá. Ela queria aquele, né? Pra gente, seria mais viável. Eu falei pra ela, não, nesse momento vamos fazer esse aqui, porque a necessidade dela naquele momento era aquele. Então, você enxergar o cliente, a necessidade do cliente de forma correta, tratar ele como você gostaria de ser tratado. Exato. Você fideliza o cliente. Exato. E o nosso cliente, Érica, ele é um cliente que tem uma jornada interna conosco muito longa de tempo. Então, o nosso objetivo, por quê? Porque hoje o nosso cliente que faz a consultoria conosco de imóvel, a gente não é só comprar o imóvel, entregar a chave e comemorar. Tem um pós-imóvel. Sim. Então, assim, ele tá comprando um imóvel num novo país que ele não conhece, que ele não sabe as regras, que ele não sabe o que ele vai... E agora? Porque, assim, a gente fala muito assim, né? Quando entrega as chaves, tem a parte da comemoração e depois vem logo a pergunta, e agora? O que eu faço com isso? E a gente é o e agora, a resposta para o e agora Exato. dele. Exato. Então, a gente tem um pré-compra, um andamento de compra e um pós-compra. Porque daí a gente consegue trazer para ele e fazer com que ele entenda, assim, quais são as taxas que eu vou pagar? Exato. O que eu faço com esse imóvel? E a gente quer ser o ponto focal do nosso cliente. E tocando nesse assunto, Pri, me diz qual é o que um investidor precisa saber para investir aqui na Itália? Para investir, o que ele precisa saber antes de comprar um imóvel na Itália? O objetivo dele, então assim, eu quero para morar, ou eu quero só para investir, ou eu quero para passar uma temporada e botar como, por exemplo, um Airbnb. Então assim, é entender o objetivo. Então acho que esse seria o ponto inicial aí para ele, qual é o meu objetivo, né? E qualquer dúvida nos procurar. Tá com a gente, né? Aí a gente conversar. volta de novo na transparência, né? De como que a gente faz esse atendimento. Então, assim... Bem personalizado, Exato. humanizado. A gente gosta muito desse atendimento próximo. Porque os nossos clientes, como ele tem uma jornada longa, a gente fala que eles viram amigos. Acaba virando. Vira Exato. família. Vira muito mais. Então, um dos nossos pilares também, dos nossos valores, é que os nossos clientes são fanáticos por nós, Érica. Que bom, gente. Aí tem um boca a boca que não tem melhor como propaganda do que essa. É o nosso número não um. tem. Os nossos clientes são fanáticos por nós, porque e isso internamente é o que nos move a entregar, a fazer um over delivery com ele, Legal. a entregar muito mais para ele. O nosso cliente, nenhum, na parte imobiliária, nenhum a gente resolve por WhatsApp. Então, o primeiro approach ali com o cliente é sempre em meeting. Porque eu preciso conhecer o cara, eu preciso passar uma segurança, ele precisa me conhecer, porque não faz sentido. E tem que fazer sentido para nós também atender ele. Então, a gente precisa ter uma troca. Essa troca é maravilhosa. Então, assim... Pega essa dica de venda, viu, gente? Essa dica é muito boa. A gente não faz isso, porque, de novo, né, a gente está mexendo com uma pessoa que está comprando um imóvel aqui, que é um valor geralmente alto, enfim, tem que ter segurança. Eu tenho que passar essa segurança para o meu cliente. Eu não compraria sem ter segurança, entendeu? Sim. Então, e o que a Priscila falou, a gente gosta de ter uma venda sustentável. Para a gente manter aquele cliente. Eu quero que esse cliente compre um outro apartamento comigo. Eu quero que ele faça outros serviços comigo. Entendeu? E conta pra gente assim, uma história marcante de algum cliente de vocês. Uma história marcante. Bom, a gente tem o nosso cliente número 1. O number one. A gente brinca legal. com ele, que ele é o nosso cliente número 1 e que ele viu em nós alguma coisa e ele investiu na gente. Foi basicamente isso. Ele já tinha comprado um apartamento aqui na Itália, já tinha tido essa experiência. E ele encontrou a gente pra gente administrar o apartamento dele aqui, porque ele tá no Brasil. Ok. E nós iniciamos esse serviço com ele e ele gostou muito. E ele abriu a cabeça dele para uma segunda compra de apartamento. Exato. E quando ele abriu a cabeça para a segunda compra, ele olhou para nós, ele me ligou e falou assim: Priscila,
Eu sei que vocês nunca fizeram isso. E eu gostaria de bater um papo com você, porque eu gostaria que vocês fizessem. Legal, olha aí, às vezes o olhar de uma pessoa de fora, Exato. ela encontra uma habilidade que você nem acredita que você tem. Exato. E aí a gente volta de novo na transparência, né? Porque eu reafirmei que a gente nunca tinha feito aquilo e ele reafirmou o quanto ele confiava já no nosso trabalho. E ele abriu essa porta para nós. Então ele é nosso cliente assim number one, que a gente gosta demais. E quando a gente abriu a empresa oficial, né, a gente fez questão de mandar um áudio para ele, para a esposa dele, Sim. reforçando que ele A importância deles, né? Exato. Exato, nos impulsionou. Inclusive, ele comprou esse imóvel conosco. E hoje a gente administra o imóvel, a gente faz todo um 360, não só com ele, mas com todos os clientes. Assim, o cliente que é investidor, ele compra o imóvel, a gente acha o inquilino, Sim. a gente cuida de todo o trâmite de contrato, registro de contrato. Aí volta, né? Como a gente tem esse CAF, então a gente consegue cuidar toda essa parte de contrato de aluguel, gerar taxas para ele ficar em regra com a Itália, fazer a declaração de imposto de renda sobre... Como o fiscal dele está todo no Brasil, a gente gera só sobre aquele imóvel ali, e ele paga as taxas, ele está tudo em regra aqui. Exato. Legal. IPTU, né? Que é o nosso O IMO, né? IMO aqui na Itália. Sim. Então, a gente consegue fazer todo esse 360 para esse cliente. E ele, gente, ele tem esses 2 apartamentos aqui na Itália. É isso que eu ia comentar. E ele nunca nem viu o apartamento. Nossa, Então, olha assim, só, gente. E ele essa já história. esteve aqui. Já esteve aqui na Itália com a família. E ele veio passear. E a gente falou... a gente pode arranjar com o inquilino, né? De você vir conhecer o imóvel, os 2 imóveis. Ele falou pro Thiago, né? Ele falou assim, cara, mas tá tudo certo, eu tô recebendo meu dinheiro, Vocês estão estão administrando. administrando, Que trabalho, vocês gente, estão botando parabéns. gente aí que pelo jeito tá tudo certo. Então, assim, eu não tenho porquê, porque tá com inquilino, não vou aí. a confiança. E entendeu? a confiança, A confiança, vocês exato. estão entregando isso e está deixando a pessoa totalmente segura. E eu conheço pessoas, por exemplo, que daqui investem no Brasil, deixa a família tomar conta no Brasil e não dá certo. Exato. Exato. Olha Exato. assim, então quando a pessoa tem uma boa índole, gente, tudo faz a diferença. Olha aí, a pessoa nunca nem veio aqui ver o apartamento, eles estão aqui fazendo a administração do apartamento. Exato. A Thiago é administrador também, né? É, Ela é de gestão exato. de pessoas, e olha aí, gente, casou tudo. Exato. Isso é legal, Érica, o lance de casar, as competências que você comentou antes, né? É muito legal, porque hoje eu não poderia ter um sócio melhor do que o Thiago, né? Ai, que é meu gente, que marido. lindo. E a gente entendeu que nós temos competências complementares. E é isso que a gente tem que procurar num sócio, né? Quando a gente bota na mesa, né? Você quer ser meu sócio, mas quais são as competências complementares que você vai trazer? Porque se for competências muito iguais, talvez não valha a pena. Exato. Né? E a gente é muito complementar mesmo nas competências. A gente tem que pegar pessoas melhores que a gente, né? Como falando de sociedade, né? Então a gente... Não só de sociedade, para trabalhar também, Thiago. A gente tem que pegar, porque senão você não vai para o próximo nível. Você Exato. precisa. sim. Você precisa de pessoas melhores, pessoas mais competentes para ir. Você só quer. Eu escutei muito quando eu cheguei aqui. Não, essa menina se acha, essa menina acabou de chegar e quer pegar um ônibus e sentar na janela, como se diz no Brasil. Sim. Eu digo, gente, não, pera lá, como você falou, todo o conhecimento que eu peguei no Brasil, eu tô trazendo. Conhecimento Exato. ninguém tira da gente. Você tem uma bagagem, né? Não tem como. O conhecimento é um investimento que meu pai fez em mim, é um investimento que eu fiz em mim e que ninguém vai tirar de mim. Então, por que não eu utilizar essas habilidades que eu tenho, todo esse conhecimento que eu tenho aqui na Itália? Por que Com não? certeza. Exato. Com exato. certeza. E ainda num ambiente desafiador, né? Para nós, teve um amigo meu essa semana atrás que ele está entrando nesse ramo de aluguel aqui na Itália e ele compartilhou comigo, Pri, eu fechei o meu primeiro apartamento em aluguel. E aí eu comemorei com ele e ele falou assim, meu Deus, eu tô com um frio na barriga. E, gente, eu falo pro Thiago isso todos os dias. Todo dia um novo cliente me traz um frio na barriga. E é isso que tem que trazer. Porque se você não tiver um frio na barriga, tem alguma coisa errada. Exato. Porque é tanta responsabilidade cuidar da vida do outro.
Dos sonhos, porque é um os sonho, sonhos, gente. Um exatamente. apartamento é um grande sonho de uma pessoa. Exato. Você tá mexendo com vidas, né? É. Então é muito sério. Vidas, dinheiro, aquele dinheiro suado. É. Então a gente tem todo dia um frio na barriga e a Exato. gente aprende uma coisa nova todos Todo os dia, dias. todo dia. E isso é muito massa, isso é muito legal. Isso E me dá fala assim com a muito questão. brilho nos olhos mesmo. Porque assim, eu conheço muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não trabalharia com meu marido, é muito difícil eu trabalhar com a minha esposa. Não, pelo amor de Deus, eu já passo o dia todo com ele em casa. Deus me livre, eu não quero ter essa pessoa perto. Me conta aqui, qual é essa experiência de vocês de trabalharem junto? Como é que fica o relacionamento de vocês como casal também, equilibrando, né, o pessoal e o profissional? Eu acho que a gente também teve um treinamento bom, que foi o Covid. Que a gente ficou trabalhando no home office, né? Ok. Então, eu acho que é tudo que a gente tinha falado no começo, né? Faz parte do processo. Eu acho que é muito Deus, né? Nisso, do processo para trazer a gente aqui. Então, eu acho que foi do Covid, foi lá do Brasil, que a gente fica muito tempo junto. A gente teve nossos problemas lá dentro de convivência, até se encaixar. Sim. E eu acho que isso foi muito... A gente fala disso, que eu acho que foi um preparo para vir aqui. Porque depois também, na parte de tirar a cidadania, a gente ficou muito fechado em casa, porque a gente não tinha carro no começo. Sim. Então, também foi a parte de esse treinamento, né? E aí, para chegar até aqui. Então, a gente trabalha hoje dentro de casa, a gente trabalha, como fala aqui, Smart Work, e em ambientes separados dentro de casa, mas super bem, super A tranquilo. gente conversa muito disso e a gente se percebe muito, a gente comemora muito, né? A gente comemora cada venda. Até fortificou também o relacionamento de Fortifica, vocês, né? Fortifica. Hoje, quando eu vejo o Thiago, por exemplo, fazendo aquele primeiro approach com o cliente, apresentando a empresa, quem nós somos, quem ele é, isso me traz muita Admiração. orgulho. E quando ele sai, assim, eu falo assim, nossa, mas você arrasou, Ai, né? que E legal. aí é isso, porque a gente, como somos nós dois, a gente precisa realmente dar esse Incentivo empurrão também e um esse no outro. incentivo um no outro, né? Porque a gente precisa estar se observando o tempo inteiro. É uma jornada também de autoconhecimento muito profunda, E aí- assim, mas muito massa. É uma jornada muito legal, assim, que a gente tá cada dia se apaixonando mais, assim. E a gente... Pode falar. E a gente se apaixona pelos nossos clientes também. E como eu disse, né, os nossos clientes são fanáticos por nós. Eles também têm que se apaixonar pela gente, porque a gente tem que criar essa conexão, Esse tem que rapport. humanizar. Exato. Né? A gente fala que a gente tem que comemorar todo tipo de conquista. Então a gente faz questão de, vamos brindar isso, se é pequena conquista, vamos brindar, vamos reconhecer nós mesmos, né? Então a gente faz questão disso para nos motivar cada vez mais. E tratar todos os clientes são iguais, gente. Todos os clientes são Exato. únicos. Você entregar 100%, porque eu dou um curso de vendas também. Então, no meu workshop da Jornada Recomeçar, tem um módulo de vendas. Eu digo, gente, não é porque o cliente está te dando não hoje que ele vai te dar um não amanhã. Exato. Sim. Não, vai com o mesmo brilho nos olhos, vai com a mesma disposição, que ele pode te dar um não hoje, mas não quer dizer que ele vai te dar um não amanhã. Então, Exato. continua, oferece teu produto, mostra se vocês estão de parabéns. Eu vejo a evolução de vocês. Nossa, é lindo acompanhar, ver a evolução, ver vocês cada vez mais fortes, não só como profissionais, mas como casal também, e servindo de inspiração para outros brasileiros que estão aqui. Eu sei que o mercado de vocês é brasileiro, eu acredito, por isso que o meu trabalho também é voltado para os brasileiros, porque eu acredito muito na comunidade brasileira, de se ajudar, tirar aquela mentalidade de 20 anos atrás, que brasileiro não prestava e tudo, porque essa nova geração de brasileiros que está aqui, ela veio para revolucionar. E vocês são um exemplo disso. Então, eu espero que vocês continuem inspirando várias pessoas. Eu quero vocês também nos brasileiros, viu? Inspirando lá. A gente vai amar. E eu disse, hein, Érica? Eu falei assim, nossa, eu tô aqui e tal, como assistindo, né? Quem sabe um dia eu não tô lá, né? Podendo compartilhar a nossa jornada, porque até para nós a nossa jornada é inspiradora, assim. Porque a gente fala muito dos processos. Hoje, cada processo que a gente passa, seja ele comemorando, ou seja, de repente, num momento de baixa, né? A gente olha um pro outro e fala assim, calma, faz parte do processo. Então, é isso que hoje nos dá ainda mais esperança e acalma o nosso coração também, né? Então... A Priscila,
citou esse momento de baixa, né? É muito importante isso pra gente também, porque a gente vira e fala assim, pô, não cabe mais isso, tá? Ok. Ah, Legal. a gente fica bravo, vai, tal, resmunga. Ok. Acabou, mas isso não vai acontecer mais, tá? Então a gente já sabe. Porque aquele negócio de você ficar batendo na mesma tecla, né? Não cabe mais isso dentro da nossa empresa. E Não daqui tem que pra ter tempo de reclamar, não. Ficamos Exato. com raiva 5 minutos aqui, mas vamos Não. pro próximo. Exato. ajusta É, e tô de volta. acordo também, É Thiago. isso. Sou de acordo. Ai, gente, se eu contar pra vocês, já tá terminando o tempo do nosso podcast. Não, Não gente, acredito. Tá muito maravilhoso. Né? Não, quando conversa é boa, né? Eu tô vendo aqui as pessoas que estão nos bastidores, né? Que tá assim. A Ari tá assim, meu Deus do céu. Já fez vários vídeos, várias fotos, porque realmente foi uma conversa muito gostosa. E eu vejo muito a transparência de vocês naquilo que vocês fazem. Eu tenho certeza que é o início de muita coisa boa, que vem muita coisa ainda por aí, porque a transformação de vocês, ela demorou. Não, ela não demorou, porque ela. De um evento para o outro, já vi aquela virada de chave e está sendo tudo muito rápido. E é Exato. isso. O empreendedorismo é isso. Tem que ser rápido. Muitas vezes você tem que dar esse gás, essa acelerada para tudo acontecer, né? Que quando o universo está conspirando a favor, e é isso mesmo, vocês têm que continuar e continuam fazendo o trabalho lindo que vocês estão fazendo. E, infelizmente, está terminando o nosso Oricast, mas eu queria que vocês deixassem para a gente a última mensagem, a mensagem de inspiração para esse brasileiro que está assistindo aqui, que já esteve no mesmo lugar que vocês, assim, querendo desistir de tudo, numa tristeza profunda. E eu quero que vocês falem para ele qual é essa última mensagem que vocês deixam para esse brasileiro. Gente, a mensagem que eu queria deixar é: coloca a cabeça no lugar, planeje, fica calmo, que se você tiver perseverança, vai dar certo. Mas estude, planeje, monta a sua estratégia. Muito legal isso que a gente aprendeu também no Covid. Plano B, A, B e C. Isso é muito importante. Porque se não dá certo nenhum, vai dar no outro. Então, esteja bem planejado que dá certo. E persevere, né? Sem perseverança, sem fé e perseverança. Eu queria adicionar também que a gente falou muito um pouquinho aqui, né, dos brasileiros, de se rodear de pessoas que querem o mesmo que você. Isso é muito importante, porque a gente percebeu isso no nosso processo, que a gente estava num meio que nos mantinha ali. Exato. E a gente foi pro meio, é energia, né, gente? A gente subiu a nossa energia. E aí a gente foi pro meio de gente que queria a mesma coisa que a gente. E aí a gente falou assim, cara, olha, eu tô até arrepiada. Né? Eu também, olha, tu tá falando, eu também tô, porque é energia. É energia. A gente subiu o nosso sarrafo. A gente foi pro meio de gente que queria também o mesmo que a gente ou mais que a gente. Então, nos impulsionou e nos trouxe hoje pra cá. Podendo compartilhar com vocês. E eu espero que tenha sido realmente uma história inspiradora. Contem com a gente, sim, não somente como clientes, né? Mas também como pessoas, sim, que também podem te dar abrir parcerias também, né? Abrir parcerias, exatamente. Mas a gente aqui hoje, nós somos rodeados de pessoas que a gente admira. Hoje a gente está aqui com você e a gente admira lá desde o dia 1. Isso. Do dia 1, assim, para nós é uma honra estar aqui no seu podcast. A gente agradece muito. A gente, assim, eu só te desejo coisas boas do fundo do meu coração. Amém. É um sucesso. Você é a luz. O Thiago já te disse isso, né? Gente, eu vou chorar, assim. Que no último Brasileiros Inspiradores, o Thiago chorou muito com você, porque você tocou muito o coração dele. E ele conseguiu se visualizar. Exato, eu consegui visualizar lá na frente o que eu queria, entendeu? Exato. Foi muito legal e... Aquela dinâmica que eu fiz pra exato, visualizar, no final, né? foi muito boa. Exato, o Thiago, quando você fez aquela dinâmica, o Thiago, ele só olhou pra mim chorando e falou assim, eu me visualizei. E hoje a gente tá aqui, né? Ai, gente, que lindo, que lindo. Obrigada, Érica. Obrigado, Érica. Eu que agradeço, olha. Obrigado pela oportunidade. E continue te dando muita sabedoria para que você continue levando para o pessoal aí mais pessoas que inspiram. Eu que agradeço o feedback de vocês. Eu coloco sempre, como você falou, tenho muita fé. Eu coloco sempre Deus em todos os meus pensamentos, em tudo, nos meus pensamentos mesmo. Assim que eu levo para minha vida, eu levo para o meu profissional. Porque sem ele, nada disso faria sentido na minha vida.
Então, obrigada pelo feedback, porque enche realmente meu coração de amor, de gratidão, de eu entender que eu estou no caminho certo, de poder trazer luz para a vida das pessoas e vocês também conseguirem espalhar. Como eu falo sempre aqui, né, gente? A gente aumentar a corrente do bem cada vez mais. Exato. Nossa, obrigada. Obrigada, Deixa eu só falar, tô aqui emocionada, gente. Mas eu queria que vocês deixassem para todo mundo onde é que a gente encontra vocês. Ok. bbconsulting.it, @bbconsulting.it No Instagram. no Instagram e bbconsult tracinho. Falando italiano. Desculpa, gente. O BB Consult. bibi-consulting.it, que é a nossa landing page. Né? Isso. E lá vai ter todo o link do nosso WhatsApp, vai direcionar tudo pra gente. Então, fique à vontade, a gente tá aberto para vocês. Exato, gente. Vem com a gente, vem ter essa experiência também. Nossa, gente, o bastidor tá todo mundo amando aqui, que acabou esse vídeo, que foi pouco, gente, na próxima vez. Mas tem esse tempo, porque a gente quer que vocês voltem daqui a pouco, de novo, contando a nova experiência, o que vocês estão passando, porque esse é o intuito do Ericast, ser um bate-papo assim rápido. E nós estamos também, gente, no Spotify, então se você não segue a gente no Spotify, segue a gente. Bredinha, coloca o link aqui do Spotify pro pessoal começar a seguir a gente. Meu amor, é assim, você tá no carro, você tá dirigindo e tá no Spotify também. Rica. Adoro! Meus amores, mais uma vez, obrigada, tá bom? Obrigada. E olha, gente, foi o nosso primeiro episódio dessa 5ª temporada com esse casal incrível, não poderia ser diferente. E eu espero vocês no nosso próximo Ericast! Tchau!